Muitos querem te ensinar a investir, a enriquecer e a viver da renda dos seus investimentos, mas esquecem que o principal é a base, e a base muitas vezes não é ensinada. E sem a base, pessoal, não existirá liberdade financeira, independente do quanto você ganhe. Se você não souber a base da educação financeira, você não vai conseguir prosperar. Falam por aí também que bolsa de valores é muito complicado, que só consegue investir quem sabe sobre economia, quem sabe muito sobre matemática, e as coisas não funcionam assim. Então, nessas duas aulas, eu tentarei tirar toda a sujeira que talvez fizeram na sua mente em relação a investimento, em relação à construção de riqueza e de fortuna. E você vai ver que investir é algo muito simples e até uma criança, até um adolescente de 12 anos consegue investir depois dessas aulas, depois de um bom norteamento. E é justamente por isso que eu preparei essa aula aqui para você. Hoje a gente vai reconstruir a sua base financeira. E aqui entra a analogia de uma casa. Se você não construir essa casa em um terreno firme, em um terreno que tem uma boa base, no futuro essa casa vai ficar cheia de rachaduras e até mesmo cair. O mesmo acontece na sua vida financeira, mesmo que você ganhe muito dinheiro, que você compre a ação A ou a ação B, que você faça o investimento A ou o investimento B, se a sua base não estiver construída, você nunca vai conseguir chegar lá. Eu me chamo Heitonilda e há quase 4 anos eu tinha mais de 150 mil reais em dívidas. Depois de usar algumas estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês, algumas estratégias específicas em relação a investimentos, eu consegui sair de todas essas dívidas e hoje tenho um patrimônio de quase 300 mil reais. Nessa aula vou reconstruir sua base para que você também consiga alcançar esse resultado que eu consegui ou até resultados muito melhores. Bom, pessoal, a riqueza não está no quanto você ganha. Você pode ganhar 10 mil reais e ainda assim ser alguém que não tem nada, tem apenas dívidas. Já outra pessoa pode ganhar 3 mil reais, mas se ela tem uma base financeira legal, se ela gasta legal e investe o dinheiro, ela pode ser mais rica do que a pessoa que ganha 10 mil reais. Basicamente, o segredo da riqueza para você colocar na cabeça é gastar menos do que ganha e investir a diferença. Se você ganha 10 mil reais, gasta 7, sobra 3, você tem que investir essa diferença. Já já a gente vai começar a fazer um planejamento financeiro para você do total zero. Vou compartilhar uma planilha exclusiva para que você consiga fazer todo o mapeamento e todo o seu planejamento financeiro. E nessa aula aqui você também vai aprender a como viver de dividendos do jeito certo. Toda pessoa inteligente deveria investir em renda, ou seja, investir em dividendos, para que no futuro próximo essa pessoa consiga viver da renda dos investimentos, consiga viver bem, tirar um bom salário de renda passiva. As pessoas que já me acompanham há mais tempo sabem que eu quero ser muito rica antes de envelhecer, para que eu possa usar o meu dinheiro ainda quando jovem. Acredito que você também não quer enriquecer apenas quando você tiver 80 anos. Você pretende enriquecer ainda com uma idade legal, para você poder viajar muito e realizar vários e vários desejos. Só que é muito importante a gente falar um pouquinho aqui sobre o INSS, porque as pessoas confiam cegamente nesse sistema. E se você tem menos de 40 anos hoje, provavelmente você não vai conseguir se aposentar lá na frente. E eu vejo muitos jovens acreditando cegamente que lá na frente vai conseguir ter uma boa aposentadoria, sendo que agora a maior parte dos idosos precisa de caridade da família ou ajuda de terceiros, ou até mesmo continuar trabalhando, porque o salário lá do INSS não dá para nada. E claro, o INSS está fadado ao fracasso, porque como eu falei, se você tem menos de 40 anos hoje, possivelmente você não vai conseguir se aposentar. Porque vê só essa notícia, para pagar um aposentado são necessários 10 trabalhadores ativos. Então como é que funciona hoje? Nós, jovens, 10 jovens trabalham e pagam um aposentado. Isso funciona hoje porque atualmente existem mais jovens aqui no Brasil do que idosos. Então tem mais jovens trabalhando ativamente do que idosos. Mas lá em 2050 a gente já tem a previsão de que o Brasil terá mais idosos do que jovens. O Brasil deve ter quase 90 milhões de idosos em 2050. Envelhecimento da população. O Brasil terá mais idosos do que jovens em 2060. Então a conta
não vai fechar, certo? A conta fecha hoje porque tem mais jovens do que idosos. É importante saber disso para que você não conte com o INSS no futuro. Você mesmo é responsável por planejar o seu futuro. E agora a gente vai falar do início aqui do nosso controle financeiro. Todo mundo sabe ou deveria saber que é altamente preciso investir um pouquinho hoje para o futuro. Se você não sabe, você está sabendo agora. Então, com essa planilha de controle financeiro que eu vou disponibilizar aqui para você, tá no link da descrição, ou então já foi enviado para vocês lá no grupo do WhatsApp, mas eu acho que eu vou deixar aqui na descrição também. E o intuito da planilha é justamente esse, para que você controle os seus gastos, saiba aonde está gastando mais do que deve e no final das contas você vai fazer, com a ajuda dessa planilha, com que sobre dinheiro para você investir todos os meses. Bom, aqui eu já estou com a planilha aberta, então note que é uma planilha bem clean. Comecei aqui no mês de agosto e olha só, quando eu vou descendo aqui, note que vai ficar só saldo e um gráfico aqui que vai aparecer para você bem preenchidozinho no final, quando você preencher todos os seus gastos aqui, sua receita e seus gastos. Aí tem salário, fonte 2, fonte 3, ou seja, digamos que você tem um salário aí de R$2.000, mas você ganha um extra também de R$700. Então você coloca aqui na fonte 2. Se você faz mais algum bico aí e ganha R$300, você coloca aqui, fonte 3. E aí você vai colocando todas as suas fontes de renda. E aqui tem a parte do aluguel ou financiamento da sua casa ou do seu apartamento. Eu vou colocar aqui R$700 de aluguel, R$300 de condomínio. Aí você coloca IPTU, se for o seu caso. Alimentação, vou colocar R$800. Conta de luz, R$90. Internet, R$70. Assinatura de TV, vou colocar aqui R$55 da Netflix. Conta de água, R$50. E aí você vai preenchendo gás, água potável. Transporte, vou colocar R$190. Se você andar de ônibus, você coloca quanto você gasta aqui de ônibus, de Uber. Se você tiver carro, você coloca quanto você gasta mensal com seu carro. Financiamento, gasolina, estacionamento, você soma tudo e coloca aqui. Descendo um pouquinho, tem a parte aqui de dívidas ou poupar. Se você é alguém que não tem dívidas, primeiramente parabéns, e aí você vai colocar uma porcentagem aqui para investimento. Então vou colocar, geralmente as pessoas têm dívidas, né, financiamentos atrasados, cartão e tal, parcelam lá, eu vou colocar aqui R$200 de dívidas. Mais embaixo aqui tem a parte de outros gastos, e esses outros gastos, restaurantes, lanches, viagens, passeios, comprinhas, você foi ali no shopping, comprou 2 calças, vou colocar aqui que deu mais ou menos R$220. Vou colocar aqui também que dei uma ajuda à minha família de R$120. Pronto, você tá vendo que outros gastos tomou 11% do seu salário. Você sobe um pouquinho aqui, na parte de dívidas, 7%. E aqui na parte dos gastos essenciais, você gastou 75% de todo o seu salário nessa parte aqui. Mas o mais legal é que o seu saldo ficou no positivo. Ó, se você baixar tudo, você vai ver a questão aqui da receita versus as despesas. Então, seu saldo ficou de R$205, mesmo você tendo honrado com todos os seus compromissos. Isso aqui é uma raridade, tá, pessoal? Geralmente as pessoas gastam muito, muito mais do que ganham. Mas nesse exemplo aqui, sobrou R$205. E o que você vai fazer agora? Você já leva esse saldo aqui para investimentos. Então, no mês que vem, você já sabe que esse saldo aqui precisa sobrar para o investimento. Na verdade, quando sua receita entrar, você já tira esse dinheiro aqui para investir. E aí tem um outro exemplo, ó. Digamos que você aqui está pagando R$1.200 de aluguel e R$300 de condomínio. E olha aqui, ó, se você descer, você vê que 92% de tudo que você ganha, você usou aqui na parte de gastos essenciais. Se você descer tudo aqui, o gráfico vai te mostrar que você gastou mais do que você devia, mais do que você ganha. E isso não pode acontecer. Então, como é que você vai fazer para cortar esses gastos? Eu tenho também uma dica para te dar. Existe um método, uma regra criada lá nos Estados Unidos para ajudar as famílias a controlar o dinheiro e ter dinheiro para tudo, inclusive para investimento. E a regra é 60, 20 e 20. Ou seja, você vai gastar 60% do seu recurso, da sua receita, em gastos essenciais. Você vai gastar 20% na parte de dívidas ou poupança e você vai gastar 20% em outros gastos. Voltando aqui na planilha, olha só, aqui você deveria gastar no máximo 60% da sua receita e você viu que está 92%. Então você tem que dar um jeito
de diminuir esses gastos aqui, morando mais barato, pagando um condomínio menor, fazendo uma economia no transporte ou alguma coisa do tipo que está pesando aqui nesse orçamento. Nesse exemplo aqui, o que está pesando é aluguel e condomínio, certo? Então, a coisa aqui da planilha você já pegou. Depois que você começar a alimentar essa planilha, você vai ver que vai começar a sobrar um dinheirinho todos os meses. Se não sobrar de jeito nenhum, você tem que pular para fazer mais renda extra, para que entre mais dinheiro e você consiga se organizar para investir todos os meses. Depois disso, é a hora de pensar em viver de dividendos, construir um patrimônio para que você viva da renda dos seus investimentos. Mas o que são dividendos? Eu vou te mostrar de uma forma bem prática. Primeiro eu vou tomar uma água aqui. Mas dividendos é o lucro de uma ação que você tem direito. Por exemplo, se você comprou ali o Banco do Brasil, uma ação do Banco do Brasil, você virou sócio do Banco do Brasil. Você é um pequeno sócio. Então, tudo que o Banco do Brasil lucrar, você vai ter direito a parte desse lucro. O banco vai ter que te pagar uma parte desse lucro, vai ter que te pagar também juros sobre capital próprio e você ainda vai ganhar na valorização das ações no longo prazo. E não para por aí, nós temos também os fundos imobiliários e você comprando uma cota com menos de R$100, você vira dono de um pedacinho de um imóvel e aquele imóvel todos os meses vai te pagar aluguéis. Ou seja, você comprando uma cota hoje de fundo imobiliário, no mês que vem você já recebe o seu primeiro aluguel. E é muito legal a gente receber nosso primeiro aluguel dos fundos imobiliários, porque isso motiva muito a gente ver que realmente os nossos investimentos estão fazendo efeito. Eu vou te mostrar isso mais ou menos aqui na prática. Olha só, eu estou aqui no site Investidor 10, eu utilizo esse site aqui para analisar minhas ações, meus fundos imobiliários aqui, ó, bem completo, tem todos os indicadores que a gente precisa para analisar, tem vários gráficos, dá para fazer uma análise completa usando aqui o Investidor 10. Mas vamos lá ao que importa nesse caso aqui, ó, no Banco do Brasil. Vou usar essa planilha aqui, que eu já usei algumas vezes aqui no canal para fazer demonstrações para vocês. Essa planilha é bem legal, que dá para a gente entender do que eu tô falando quando eu digo que a gente pode viver de renda lá no futuro. Olha só, o preço do Banco do Brasil tá aqui R$ 47,11, uma ação do Banco do Brasil. Então, vou colocar aqui 47,11 e o dividend yield, o último foi 9,49. Foi o que ele remunerou no último ano, 9,49. E a quantidade, eu vou colocar aqui que a gente tem um exemplo 100 ações. Então, se você tem 100 ações, você já tem essa renda aqui anual. Porém, se você compra sempre o Banco do Brasil, está sempre aumentando a quantidade para aumentar a sua renda passiva, uma hora você vai chegar aqui, por exemplo, a 1000 ações. E olha só quanto você já vai estar ganhando aqui de renda passiva. As ações, elas não pagam dividendos todos os meses, elas pagam apenas algumas vezes ao ano. Porém, os fundos imobiliários pagam religiosamente todos os meses. Isso é uma rendinha que você pode garantir todos os meses. E vou dar um exemplo aqui desse fundo imobiliário, do MXRF11. Vou procurar ele aqui no Investidor 10. MXRF. E olha só, a cotação atual está R$ 10,64. Tá vendo? Com um pouquinho mais de R$10 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. R$ 10,69. E vamos olhar o yield aqui anual. É 10,64. Deixa eu arrumar aqui. O yield anual está de 11,32. Vou colocar aqui 11,32. A quantidade eu vou colocar aqui 100. E olha só, com apenas 100 cotas a gente já consegue um dinheirinho. E se você segue investindo direitinho todos os meses em fundos imobiliários, uma hora você vai chegar aqui a 2.000 cotas e aí sua renda vai aumentando. Isso no futuro é uma bola de neve positiva para você em relação a rendimentos. Essa planilha que eu mostrei aqui é apenas para você ter um norte e saber que é possível viver de renda lá na frente. Mas antes de encerrar a aula, eu quero deixar um dever de casa para você. Amanhã, quando você voltar aqui para aprender a como montar uma carteira de investimento com R$1.000, você já deve ter colocado aí dos seus gastos mensais, tá? Tudo que você gasta aqui fixo, tudo que você gasta em paralelo, usa o mês anterior, que foi o mês agora de julho, e tenta colocar aí mais ou menos os seus gastos, para ver se você tá no positivo ou tá no negativo. Amanhã, pessoal, é uma aula muito importante. Para viver de dividendos, você precisa saber montar uma carteira diversificada
de investimento. E na aula de amanhã eu vou falar justamente sobre isso. Vou montar uma carteira de investimento aqui, como eu começaria a investir com R$1.000 se eu estivesse começando hoje. E amanhã eu vou montar essa carteira aqui na prática, que vai ficar mais ou menos desse jeito que você está vendo aí. Uma porcentagem em cada tipo de ativo e você vai saber o racional por trás. Então não perca a aula de amanhã. E não esquece, tá? Curta esse vídeo aqui, deixa um comentário aí, fala se você gostou dessa aula, se vai te ajudar em alguma coisa essa aula, certo? Um abraço e até amanhã.